Olá pessoal, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez nos reunimos para fazer a meditação da Palavra de Deus. Hoje está em Mateus, no capítulo 18, de 15 a 20. Estamos no meio da Bíblia. É necessário a cada partilha do Evangelho nós conhecermos melhor o autor do Evangelho de hoje, Mateus. Mateus, esse Evangelho é escrito para a comunidade de Jerusalém. Grave bem isso, não é? E o simbolizado do livro de Mateus é um anjo com rosto de homem. Por que isso, diácono? Porque o seu Evangelho se preocupa em comprovar a natureza humana de Cristo. E aquela comunidade é formada de judeus que acreditam em Jesus. Mateus ele utiliza de muitos elementos do judaísmo para facilitar o entendimento da mensagem aos judeus. Por exemplo, ele apresenta Jesus como o novo Moisés. A mensagem de Jesus é apresentada por Mateus em 5 partes. São 5 discursos. E Mateus ele fala dos 5 livros que recordam os 5 livros do tempo de Moisés, que é o Pentateuco, o livro da lei. Agora Jesus apresenta a nova lei, antes de falar no discurso. E lá em Gênesis, né, no Pentateuco, na Torá, lá tá os 10 mandamentos, que ele foi apresentado no Monte Sinai. Aí Mateus faz a correlação das bem-aventuranças que estão à beira do mar da Galileia, nos montes das beatitudes ou monte das bem-aventuranças. Lembro que Lucas apresentou esse mesmo discurso na planície. E Mateus ele se utiliza muito dessas parábolas. Por que parábola? Por que Jesus falava tanto de parábola? Porque é comum do judaísmo se apresentar por parábola. E ele hoje, no capítulo 18, de 15 a 20, vai falar para nós da correção fraterna e da oração. O ensinamento de Jesus, que ele nos ensina, não é norma de etiqueta para o nosso comportamento em público, mas ele dá preceitos. E que são preceitos, diácono? São recomendações práticas, são regras, são normas. Por isso o motivo da correção fraterna, da preocupação de Jesus em corrigir as pessoas fraternalmente. Então, assim, deve ter sempre em nós o desejo de levar os outros para os céus. É por isso que ele fala na correção fraterna e na oração. E nós temos que ter sempre esse desejo de rezar para que as coisas melhorem. E Jesus vai dar orientações para nós aprendermos a viver como igreja. Na sua casa como igreja, no seu trabalho como igreja, na sua comunidade como igreja. E ele diz, quando surgem conflitos, é necessário a correção fraterna. Essa narrativa está no centro do capítulo 18, que é o sermão da comunidade. Ali nós encontramos o Evangelho que nos mostra como a gente deve agir corretamente, fraternalmente, como deve reagir na oração comum e como deve também se sentir na presença de Deus. Então vamos ler o Evangelho agora, preparar para juntos partilharmos a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Tomo consciência que Deus está comigo e eu preciso
da sua presença, eu desejo a sua companhia e peço a Deus uma graça. A graça de sempre que for possível corrigir fraternalmente o meu irmão e quando eu não conseguir rezar por ele. Então agora vamos juntos lá. Pega Mateus 18, do 15 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus diz a seus discípulos: se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade eu vos digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está no céu. Pois, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Compartilhar agora para a vivência desse Evangelho. Já entendemos um pouco como é que é Mateus, a estrutura de Mateus. Nós vamos rezar sobre essa palavra. Em Mateus, a organização das palavras de Jesus, ele se encontra em 5 grandes sermões. Já no fim do primeiro século, as comunidades tinham formas, era bem concreta a catequese das comunidades. E Jesus teve necessidade de trazer uma instrução de como proceder caso algum conflito surgisse entre os seus membros. Então, nesse evangelho, ele nos dá 3 setas, 3 caminhos que apontam rumo à caminhada para solucionar os conflitos. E essas normas são normas simples, mas são concretas também ao mesmo tempo. Como proceder no caso de algum conflito na comunidade? Presta bem atenção. Se um irmão seu ou uma irmã sua pecar, isto é, se tiver um comportamento não de acordo com a vida da comunidade, não deve ser logo denunciado, não. Presta atenção. Primeiro procure conversar a sós e saber qual o motivo daquele comportamento dele. Muitas vezes a gente não faz isso. O que a gente faz? Mete o pau, fala o vizinho, fala não sei quem, nem procura saber. É por isso que existe tanta discórdia no trabalho, na família, na comunidade, que falta a você esse diálogo fraterno. Se não der resultado esse diálogo, chamar a pessoa e conversar com ela, está acontecendo qualquer coisa, fulano de tal não está procedendo como eu gostaria. Qual o seu papel como padre, bispo, papa, homem, mulher, menino, criança, jovem, como pessoa? Chamar a pessoa para conversar, é verdade. Chama a pessoa a conversar com ela. Se não der resultado,
não teve jeito, a pessoa não quis conversar com você, então leve mais 2 amigos seus, 2 amigas, 2 pessoas, ou 3, ou se achar melhor, para ver se consegue algum resultado, para não perder aquele irmão. Preste atenção. Só em extremo deve levar o problema à comunidade toda. Se a pessoa, mesmo a comunidade toda reunida, não se converter, não quiser voltar, então esteja tratada como um pagão ou um publicano. A gente não pode fazer mais nada. Agora, não é você que está excluindo aquela pessoa, não. Você começou 1, 2, 3 vezes, mas ela mesma está se excluindo. Ela mesmo quis se excluir. Não foi a comunidade. Ah, foi fulano que me expulsou da igreja. Não. Você que não se adaptou ao que Jesus nos ensina. Deixou para cada um de nós. E essa exclusão também deve ficar bem claro que não significa que Deus vai separar você, não. Deus vai estar sempre com você. Mesmo você estando fora da comunidade, Deus é contigo. É por isso que temos nosso último recurso, que é o quê? Rezar. Rezar junto ao Pai para conseguir reconciliar aquele irmão que não nos escutou. Pensou? Então assim, Jesus diz assim, onde 2 ou 3 estiver reunidos em meu nome, bom, tá ali. Onde 2 ou 3 estiver reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles também, tá certo? Então assim, que a gente possa acreditar que Jesus, quando você está com seus irmãos, ele está com você, ele é o centro, ele quer que você seja o centro também, o eixo da comunidade. Não deixe, né, a oração de lado. O irmão ou a irmã que você excluiu, você tem que estar vigilante na oração por ele, porque isso alarga a vivência desse evangelho. A comunidade, como espaço alternativo, ela pede que você e eu, né, olhe para os pequenos, para aqueles que estão isolados. Naquela época, os pequenos não encontravam... Naquela época, os pequenos não encontravam abrigo para o coração, não encontrava nada que lhe apoiasse. Ninguém oferecia lugar para ele. E Jesus via que na comunidade não deve ser assim. Nós temos que dar oportunidade às pessoas a ter espaço, né? Então assim, se tem divisões na sua comunidade, você tem que fazer um acolhimento diferente, para que não seja um lugar, a comunidade de condenação, mas de salvação. Nós temos que ser seguidores de Jesus Cristo, para que a comunidade esteja sempre em espaços alternativos de solidariedade e de fraternidade. Isso é muito importante. E nós temos que ser também a boa nova para os pobres e os excluídos. E como viver esse evangelho na prática? Jesus coloca 3 etapas para esse evangelho, em todo o capítulo 18, e dá umas normas para cada um de nós. Ele coloca a primeira etapa, conversar com o irmão a sós. Segunda etapa, chamar algumas testemunhas. Terceira etapa, chamar a comunidade, a parte jurídica. Se a pessoa não corrige, é tratado como pagão. Ele coloca no evangelho que a igreja vai viver essa saída dessa pessoa, mas que Jesus vai querer resgatar ela no futuro. Então Santo Agostinho diz, para mim, para você, lá no Sermão 82 de Santo Agostinho, olha só, como é bom, quem nunca leu o Sermão 82, vai lá e leia, que nós devemos amar corrigindo, ele diz, amar corrigindo. E qual a chave de leitura, diácono, para esse evangelho? Amor e caridade. Santo Agostinho dizia assim, porque você está preocupado em corrigir o irmão, por quê? Perguntava, por quê que você quer corrigir ele? Ele pegou contra você? Agora que não seja desse jeito. A correção por amor a você mesmo não tem valor nenhum. Mas se a correção, amor em fazer
algo pelo seu próximo, aí vai ter excelência. Preste atenção com que o amor está corrigindo. A igreja chamando, né? E é tempo de você voltar para a igreja. Então que Nossa Senhora, a Virgem Maria, interceda para que possamos amar sem medida. Procurar mais amizade na nossa família, na nossa casa, na nossa comunidade. E sempre colocar a coração fraterna como ponto de unidade. Que Deus abençoe você, o seu domingo, paz e saúde para todos. Deus abençoe. Fica com Deus. Então eu quero dar a bênção de Deus a você, para que essa bênção permaneça para sempre. O Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão e minha irmã. Amém. O Senhor mostre para ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Amém. Volte para ti o teu olhar e te dê a paz. Amém. Abençoai-vos, Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.